Olá, eu sou Jaci Penteado. Hoje eu venho conversar com vocês sobre um problema que ocorre quando pais ou professores não se atentam para o ocorrido. Isso já ocorreu comigo e na minha família, né? 2 vezes. A primeira vez foi com o meu neto menor. Mas por que eu vou dizer isso para vocês? Porque na época dos meus filhos, na época dos meus irmãos menores, a televisão não passava nada para a criança, era para adultos. As crianças brincavam na rua, brincavam com bola, com bicicleta, tudo. Corriam, andavam de patinete, andavam de carrinho de rolemã, eram essas brincadeiras, carrinho, caminhãozinho, bicicleta. Né? A partir de que a tecnologia entrou na vida nossa, entrou na nossa vida, né? Ela modificou completamente o comportamento de todos. Então, o que ocorreu foi com o meu neto caçula, não com os outros netos mais velhos, mas com o caçula. Por que não com os outros mais velhos? Porque na época dos mais velhos ainda não tinha filminhos na televisão que a gente colocasse as crianças para assistir. E esse meu neto tinha aproximadamente 2 anos e pouco. É a época em que a criança começa a falar as primeiras palavrinhas, né? É de 1 ano a 2 anos que ele vai começar a desenvolver a sua fala, né? O seu idioma, a linguagem. E aí, o que ocorreu? Esse meu neto, ele ficava em uma escola, tipo, não era creche, era uma escola particular, mas tipo assim, berçário, né? Ele era pequeno e ele ficava nesse berçário. Então tinha a hora da historinha e todas as crianças ficavam lá na sua caminha, no seu bebê conforto, assistindo aqueles filminhos para criança. E esse meu neto, ao chegar em casa, ele sempre queria que se colocasse a televisão naquela historinha. Então ele pedia. E a gente ia procurando, porque essa, não, aquela outra, não. Até que chegava na tal da historinha e ele assistia. Não que a história não fosse para criança. Sim, era uma história infantil. É um filme infantil. Eu acho que todos vocês já assistiram este filme. É um guarda, que é guarda ambiental, e ele tem um macaco que o acompanha. Então, aonde está o problema? O problema é o seguinte: o macaco, ele não fala, então ele só grunhe. E ele faz. E o homem entende. E o homem fala, George. Ah, é isso, George. E o macaco. Aí a gente começou a perceber que esse meu neto, ele de vez em quando, ou quase sempre, ele quando queria pedir alguma coisa, ele ficava. Na hora, assim, eu fiquei bastante apreensiva quando eu comecei a perceber o comportamento da criança. E ainda falei para minha filha, olha, vamos perceber da onde que ele está aprendendo isso. Aqui em casa, ninguém faz esse comportamento. Era uma coisa assim estranha para nós, certo? E foi passando o tempo, um dia assistindo o filminho com ele, eu percebi que quem fazia essa atitude era o macaco desse filminho. Aí nós tiramos o filme da criança
e ele passou a se comportar de maneira diferente. Aí o que ocorreu? Falamos na escola, a escola também começou a tirar o filminho e ele voltou a falar normalmente, pedir água, comida, papá, tetê, chupeta. Bom, isso foi lá atrás. Passado alguns anos, eu tive um bisneto. Esse bisneto também ocorreu a mesma coisa. Então, procurando os filminhos para a criança ficar entretida, colocaram esse filme. Mas na minha cabeça não passou nada que me alertasse sobre esse comportamento. Aí nós começamos a perceber, principalmente eu percebi, que o bebê também começou a fazer ha-ha, uhu, ha-ha, uhu, o mesmo grunhido do macaco. Foi quando eu falei com a minha neta e aí a gente tirou este filme da criança. Então, eu venho alertar pais, mães, professores, tios, avós, que têm a facilidade de colocar a criança para assistir alguma historinha, prestar muita atenção na história, nos personagens, a fala dos personagens, principalmente se a criança está no começo da fala, ela está aprendendo a linguagem.